Olá pessoal, tudo bem? Desde o dia 23 de setembro, uma campanha massiva de bombardeamento contra o Líbano se iniciou. Será que isso representa uma nova fase da guerra de Israel contra o Hezbollah e contra o Líbano? Essa vai ser a nossa discussão de hoje. Se a campanha de bombardeamento é uma nova fase da guerra e como que esses bombardeamentos contra principalmente alvos do Hezbollah no Líbano podem gerar uma guerra total entre Israel e o Hezbollah. Realmente, nos últimos dias, principalmente a partir do ataque dos pagers, isso é, tem um vídeo aqui em que eu comento essas coisas, em que esses equipamentos de comunicação começam a explodir na mão, né, de agentes do Hezbollah, de civis, mas principalmente em agentes do Hezbollah, criando uma confusão danada no Líbano, é que nós temos um prenúncio de alguma coisa nova que iria acontecer. E agora a coisa fica muito bem mais clara, né? O que nós temos? Nós observamos que o ataque dos pagers, na verdade, foi a primeira fase dessa campanha que Israel assume contra o Hezbollah. O ataque dos pagers foi uma tentativa de atacar a cadeia de comando e comunicação, né, desse grupo libanês. E ao fazer isso, desarticula muito, né, todos esses membros, todos os seus comandantes, e ao desarticular o principal meio de comunicação entre eles, o próprio Hezbollah vai ser obrigado a utilizar outras formas de comunicação, como por exemplo celulares. E ao usar celulares, Israel, desde 2006, 2007, 2008, por meio de inteligência artificial, já monitora, a partir da geolocalização também desses celulares, a localização de vários operativos do Hezbollah em todo o Líbano. Isso é, Israel tem um mapa bem trabalhado de geolocalização, de imagem de satélite, de espiões. Essa é uma outra coisa muito, muito impressionante, como que a espionagem, né, a inteligência israelense também está forte dentro do Líbano, e são eles que passam as principais informações sobre presença de lideranças do Hezbollah em determinados lugares ou não. Então, essa primeira fase dos pagers criou uma confusão, trouxe o elemento surpresa para a guerra, e isso fez com que aquela cadeia de comando e controle do Hezbollah fosse desarticulada. A segunda fase se iniciou no dia 23, e no dia 23 uma extensa campanha de bombardeamento contra o Líbano vai começar. Para a gente poder entender melhor como que isso tem acontecido, eu quero compartilhar com vocês algumas imagens sobre essas campanhas, né, de bombardeamento que ambos os lados têm promovido. Então, quando a gente observa, por exemplo, nesse primeiro mapa, esse primeiro mapa, ele mostra, na verdade, deixa eu acessá-lo aqui e já comento com vocês. Ele mostra como que desde o dia 7 de outubro de 2023 até aproximadamente dia 20 de setembro de 2024, as trocas, né, de fogo cruzado entre Israel e o Hezbollah aconteceu. Então, todos esses pontos azuis que nós vemos aqui são pontos em que temos a presença, né, de ataques de Israel contra o Líbano. Então, toda essa zona, principalmente a Blue Line, essa área de fronteira entre Israel e Líbano, que é a zona mais atingida, isso até, vamos colocar assim, até essa semana passada, né, era a zona mais atingida. E ao mesmo tempo, o Hezbollah atacava áreas na Galileia, principalmente essa franja mais próxima de fronteira entre Israel e o Líbano, mas também com ataques em cidades grandes como Haifa, né, como em áreas próximas a Tel Aviv e também áreas próximas ao lago Tiberias, né, ao Mar da Galileia, que está aqui. Então todas essas áreas são áreas atingidas. Israel atirava muito, principalmente nessa região que a gente chama sul do Líbano, ou Snub em árabe,
E com os ataques e as campanhas do dia 23 de setembro, isso vai se ampliar. Mas para que vocês tenham uma ideia de dado, aproximadamente são 10.214 ataques combinados ali de Israel contra o Líbano, né? Então, nós temos vários tipos de ataques, e enquanto o Hezbollah vai fazer aproximadamente 1901, né, tipos de ataque contra Israel. Quando a gente avalia as mortes, isso antes do dia 23 de setembro. No Líbano, seriam por volta de 785 mortes. Na verdade, 785 total. 752 mortes seriam de libaneses e 33 mortes de israelenses. Quando a gente avalia, 10.214 é o número total de ataques combinados. Israelenses, 8.313 e do Hezbollah, 1.901. Essa é a análise mais correta. A partir do dia 23, Israel amplia os ataques. Em um único dia, no dia 23, Israel mata quase 500 pessoas no Líbano, sua maioria civis. E nesses dias, até o dia de hoje, o dia 27 de setembro, são mais de 700 mortos, incluindo aí 50 crianças. E feridos, 1.835 feridos. Vejam só no mapa como que estendeu a projeção de ataques para além do sul do Líbano, que está aqui. Houve também um avanço na região do Bekaa, que é essa região, e a região de Hermel, que é essa outra área. E também na região do Monte Líbano, onde nós temos uma outra zona próxima ali do Vale do Bekaa, aqui no Monte Líbano, e em Beirute. Então houve uma ampliação dos ataques. E essas são as principais cidades atacadas no Líbano. É interessante porque quando a gente observa os pontos atacados, nós temos ali uma relação muito clara entre a presença da população xiita no sul de Beirute, no Vale do Bekaa, no sul do Líbano, e os ataques do Hezbollah. Perdão, os ataques de Israel contra o Hezbollah, né? Então, houve uma generalização dos ataques, um aumento absurdo das mortes, e quando nós comparamos também o número de ataques de ambos os lados, existe uma assimetria grande entre os ataques israelenses e os ataques do Hezbollah. Mas por que é assim? Por uma questão simples. Porque o Hezbollah, né, não tem a mesma superioridade aérea que Israel tem. Israel tem os jatos, né, os aviões de caça mais avançados do mundo, tem ali, né, os armamentos mais mortíferos e avançados do mundo, e o Hezbollah possui, né, foguetes, possui mísseis, muitos, né, que são ali trazidos pelo Irã, por meio da Síria ou pelo Mar Mediterrâneo, e isso vai mostrar que tem um desbalanceamento, mas que mesmo assim, esse arsenal do Hezbollah, de aproximadamente 130 mil foguetes e mísseis, ele gera um problema para Israel. Mas quando a gente avalia então essa campanha israelense, que começou no dia 23 de setembro, essa é uma segunda fase. Essa segunda fase começa com os pagers, depois com os bombardeios generalizados no Líbano, de maneira a tentar acertar focos de concentração do Hezbollah, postos de comando e controle do Hezbollah, pontos de lançamento de foguetes. Só que tem um problema. Qual o problema? Israel faz isso sem nenhuma moderação. Na verdade, nós chamamos isso nos estudos estratégicos de ataque de contraforça sem poupança. Isso é, eles estão usando, né, força militar para atingir supostos alvos militares, mas sem nenhuma preocupação com os efeitos colaterais que essas ações podem ter para a população civil.
Um exemplo disso foi que no dia de hoje, no dia 27 de setembro de 2024, Israel promoveu um ataque no sul de Beirute, numa região chamada Dahia, onde o Hezbollah tem uma representação forte. Nesse ataque, Israel pôs abaixo, no nível do solo, 6 prédios. 6 prédios. A indicação é que o governo israelense recebeu alguma informação de inteligência que o líder político do grupo, né, o Nasrallah, estava nesta localidade e eles então rapidamente tentam assassiná-lo, pondo abaixo 6 edifícios. Agora imaginem a quantidade de pessoas que vão morrer nesse ataque. Então Israel não tem moderação no sentido de que ele não diminui a força do ataque em razão daquilo que é o objetivo principal, né? O objetivo principal é acabar com os pontos de lançamento, destruir postos de comando e controle, assassinar lideranças políticas e militares do Hezbollah, mas o efeito colateral que isso dá, né, em cidades com muito adensamento populacional é enorme. E aí, isso é muito parecido com o que acontece em Gaza. Não há preocupação com o efeito contra os civis. A discussão agora é se esta guerra vai se transformar numa guerra total. Não é? Hoje ela é uma guerra limitada porque Israel ataca com sua força aérea pontos do Líbano, muitos pontos, de maneira violenta, mas várias áreas do Líbano ainda não foram atacadas. As zonas dos drusos, onde tem a maior parte da população drusa, as áreas de adensamento populacional com cristãos, essas áreas ainda não foram massivamente atacadas. Outras zonas com maioria sunita, como a cidade de Trípoli, também não foi atacada. Então, existe um controle das localidades. E um outro elemento que a gente ainda tem que levar em consideração que essa guerra não se tornou uma guerra total, é porque uma ação por terra ainda não começou. Então a discussão hoje é a seguinte: essa guerra vai se tornar uma guerra total? Claro, uma invasão por terra não significa necessariamente uma guerra total. Por quê? Porque Israel pode avançar pelo sul do Líbano, buscar criar uma buffer zone no sul do Líbano com Israel, criando ali, a partir do rio Litani, uma franja de contenção de 10 quilômetros de largura, para tirar o Hezbollah dessa localidade e permitir o retorno de aproximadamente 70 mil pessoas que vivem no norte de Israel, que foram retiradas em razão das trocas de tiro, de mísseis, de bombardeamento que ocorrem entre Hezbollah e Israel. Então, hoje nós temos uma realidade extremamente complexa, extremamente difícil, e que prevê quais serão os próximos passos vai depender muito de como que Estados Unidos, União Europeia, Irã, Arábia Saudita e o Sul Global vão agir. Na verdade, o custo de uma ação militar por terra ela é muito maior para Israel. Na guerra de 2006, em que Israel invadiu o Líbano, ela encontra o seu maior desafio e sua maior derrota quando entra por terra, onde dezenas de tanques Merkava vão ser destruídos, onde baixas de soldados israelenses vão acontecer, principalmente em função da vantagem de quem se defende. Clausewitz sempre vai colocar isso, não só Clausewitz, né? Mas Sun Tzu também, que a vantagem sempre está na defesa. Então, uma invasão por terra em território libanês, com centenas de quilômetros de túneis também embaixo do sul do Líbano, e por isso que Israel faz uma campanha violenta de bombardeamento para também tentar desarticular essa rede de túneis, né, que existem aí no sul do Líbano. Esse é o processo mais difícil para Israel. Então eu tenho dúvida de qual tipo de movimento por terra que Israel pode fazer no sul do Líbano. A realidade é que os custos disso para Israel também seriam muito altos. Para a população libanesa, um absurdo, né, de alto. Para o exército israelense também, porque uma invasão por terra mudaria o escopo das ações. E talvez o Hezbollah, que por enquanto tem sido moderado no envio dos seus foguetes mais poderosos, ele pode então decidir
por uma guerra mais massiva contra Israel. E quando isso acontecer, Israel também vai responder com mais força. E quando Israel responder com mais força, talvez o Irã seja envolvido na ação. E isso seria um cenário que ninguém quer. Nem Irã quer, nem Estados Unidos quer, nem o Hezbollah quer e provavelmente nem Israel quer uma guerra generalizada. E por que o Hezbollah não quer uma guerra total contra Israel? Porque isso pode significar o fim do seu domínio do próprio Líbano. Pode significar o fim de uma força muito importante no Líbano para o Irã. Né? O Hezbollah é uma força proxy do Irã no norte de Israel, ali no Líbano. Então, uma guerra total não vale a pena para o Hezbollah e nem para o Irã, assim como os custos de uma guerra total para Israel também poderiam ser altos demais. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Essa tentativa de assassinato do Sheikh Nasrallah em Beirute hoje, ela pode gerar uma resposta mais violenta do Hezbollah contra Israel e isso alimentar um ciclo de escalada ainda pior. Né? Muito triste com a morte de 2 brasileiros que morreram no sul do Líbano, com os ataques e os bombardeios. Isso revela como que essa guerra é uma guerra difícil, uma guerra complexa, que envolve ali muitas nações e os desígnios da política internacional. Então vamos aguardar para ver, né, o que pode acontecer nos próximos capítulos desse conflito que começa em Gaza, e como nós prevíamos nos vídeos anteriores, se alastra com força, e se Israel não controlar, né, essa mistura entre a sua política doméstica e a sua política externa, esse conflito pode se tornar uma guerra generalizada no Oriente Médio. Vamos aguardar e torcer que essas coisas se transformem e que o bom senso possa ocupar o espaço das forças que estão ali atuando no teatro da guerra. Um abraço.